Imagine um momento tão pesado que até os anjos no céu se calam, com os olhos fixos no drama da humanidade que se desenrola. Enquanto o Filho de Deus se prepara para o sacrifício mais doloroso, o que as hostes celestiais sentem neste momento crucial? Elas testemunham o peso da esperança e do desespero entrelaçados enquanto Jesus carrega a cruz, não apenas pela humanidade, mas por cada um de nós, onde nossa dor encontra o seu amor. Agora mesmo, pense naquele milagre em sua vida. Como Jesus tocou seu coração. Comente abaixo e compartilhe sua história, porque seu testemunho importa. E lembre-se, Jesus está com você, abençoando a cada passo do caminho. O céu, um reino frequentemente retratado em uma sinfonia eterna de louvor e alegria, viu-se mergulhado em uma quietude assombrosa. O silêncio não era de tranquilidade, mas sim de profunda tristeza e descrença. Os anjos, geralmente engajados em adoração harmoniosa, voltaram toda a sua atenção para os eventos que se desenrolavam na terra. Diante de seus olhos espirituais, o próprio Filho de Deus, Jesus, suportava um sofrimento indizível, e a hierarquia celestial sentiu o peso de um momento que desafiava a compreensão completa, mesmo em seu vasto conhecimento. Esta era uma cena de tristeza inimaginável. Os anjos, que desde tempos imemoriais celebravam a magnificência do divino, agora enfrentavam um paradoxo que não conseguiam compreender plenamente. Ali estava Jesus, totalmente divino, mas totalmente humano, submetido à crueldade da invenção mais brutal da humanidade, a crucificação. Em sua pura existência, os seres celestiais podiam sentir as mudanças sísmicas ocorrendo nos reinos espirituais. Experimentavam uma mistura de confusão e angústia, sabendo que ele tinha o poder de comandar legiões em seu resgate, mas optando pela contenção. Viram-no acorrentado, não por correntes mortais, mas por um compromisso inabalável com uma promessa eterna. Em meio às fileiras das hostes celestiais, estava o arcanjo Miguel, um líder reverenciado, renomado por sua força e coragem. Seu coração se agitava com o desejo de intervir, de romper a dimensão terrena e resgatar o santo de tal indignidade. No entanto, mesmo ele, em todo o seu poder e liderança, permanecia perplexo. Havia uma restrição inegável, evocada pelo plano maior do Pai, uma que até mesmo um anjo tão poderoso quanto Miguel tinha que honrar, pois a vontade do Pai era suprema acima de todo o entendimento. Os anjos continuaram a observar, uma plateia de testemunhas divinas prendendo a respiração coletivamente. As reverberações do primeiro e do segundo templos, retratadas simbolicamente em seus cânticos, agora permaneciam silenciosas, em choque e suspense. Cada fibra de sua consciência celestial se sintonizava com o sacrifício que estava sendo realizado abaixo. Gritos terrestres e silêncio celestial criavam uma tapeçaria de contrastes, sinalizando a magnitude do que estava ocorrendo. Não se tratava apenas de um evento. Era um confronto cósmico, incorporando a expressão mais assustadora e definidora do amor. Nesse silêncio, os seres celestiais se debatiam com os profundos mistérios da redenção. Eles reconheceram que o momento, conforme planejado pela previsão divina, estava se desfazendo nos capítulos de um projeto maior. As Escrituras revelavam quão necessário esse desdobramento era, mas vê-lo através das lentes da experiência trouxe uma compreensão nova e intensa. Havia uma consciência aguda de que esse silêncio marcava uma transição crucial, da profecia ao cumprimento, da antecipação à realização. Sua atenção, embora dilacerada pela emoção, estava presa à obediência reverente. Eles mantiveram sua vigília, aderindo aos seus papéis dentro da orquestração divina, incapazes de apressar ou alterar o que deveria ocorrer. A voz do Pai, onisciente, mas momentaneamente afastada de seus ouvidos, era um aspecto intencional do drama que se desenrolava. Sua vontade serviu tanto como um limite quanto como um farol, guiando-os através do silêncio sombrio em direção a um amanhecer que os aguardava. A agonia celestial espolhava a agonia terrestre. Na terra, Jesus carregava uma coroa de espinhos, e as cortes celestiais carregavam a coroa do silêncio. No entanto, mesmo em silêncio, o amor falava muito. O sacrifício do Cordeiro foi uma realidade que ecoou mais alto,
do que qualquer canção conhecida anteriormente. Foi um ato tão profundo que a quietude do céu pronunciou sua profundidade sagrada, transcendendo até mesmo a compreensão dos anjos sobre tempo e eternidade. À medida que a quietude perdurava, ela convidava a reflexão e a introspecção. Mesmo no céu, os anjos, apesar de sua proximidade com o divino, encontraram nesse silêncio um momento de profunda reflexão sobre a intersecção entre justiça e misericórdia. Eles viram em Jesus a personificação do amor ilimitado de Deus, uma disposição de suportar que ia além de tudo o que os seres celestiais jamais haviam concebido. O silêncio no céu foi um testamento, uma espécie de vigília, não apenas do que estava perdido, mas do amor exponencial que estava sendo plantado na estrutura da criação. Os anjos perceberam, através do silêncio, um sermão profundo, não proferido em voz alta, mas falado diretamente ao coração do cosmos. Foi um silêncio que carregava o peso da redenção de toda a criação. Enquanto a tranquilidade imbuída de um propósito mais profundo envolvia o céu, os anjos compreenderam que eram testemunhas do evento singular por meio do qual toda a humanidade poderia ser trazida à comunhão com o divino. Assim, mantiveram silêncio, sabendo muito bem que, além da cruz, estava a promessa da ressurreição, uma vitória duradoura que poria fim ao silêncio com o canto supremo de triunfo. Nessa pausa solene, o céu se engajou em uma espera sagrada, confiando no que ainda estava por ser revelado, enquanto a narrativa do amor optava pelo silêncio deliberado antes de entregar a alegria retumbante que viria. Enquanto o céu permanecia envolto no silêncio sombrio do capítulo anterior, os anjos observavam a profunda cena de devoção que se desenrolava na terra com os olhos bem abertos e os corações sussurrando orações de força para seu amado Salvador. Sua luta residia no silêncio, mas dentro dessa quietude residia uma complexa tempestade de amor, angústia e obediência. Era uma coreografia de graça insondável, executada no grande palco do universo, cada ator divino ciente das implicações eternas de suas ações. Naquele momento, um dos diálogos mais solenes já ocorridos teve início silenciosamente entre o Pai e um anjo encarregado da vigilância celestial sobre os eventos que se desenrolavam. Enquanto os anjos permaneciam admirados diante da presença do Pai, uma quietude expectante os envolvia. O Pai, envolto em uma aura de profundo amor, manifestou seu raciocínio com palavras que continham a própria essência do amor, que transcende a compreensão humana. Meu filho amado, começou ele, permitindo que as palavras ecoassem na imensidão do céu. Escolhe este caminho, impregnado de dor, mas tecido com amor. Não é por compulsão, mas por uma decisão divina que o próprio amor triunfará. Este é o caminho do sacrifício, a pedra angular da salvação. O anjo, um ser ancestral de imensa sabedoria, ouvia atentamente, buscando compreender as nuances de uma situação que desafiava até mesmo sua compreensão celestial. A cada palavra do Pai, a plenitude do amor divino se pintava no céu, uma tapeçaria de sabedoria entrelaçada na trama da eternidade. A pergunta do anjo não nasceu da dúvida, mas do desejo de sondar as profundezas incompreensíveis do amor divino, a decisão que colocou Jesus no altar do sacrifício. Ao ver o seu sofrimento, murmurou o anjo, a reverência suavizando cada sílaba. Como é, ó Senhor, que compreendemos a beleza do amor na dor voluntária. Em tal decisão, podem as mentes mortais sequer começar a desvendar o seu mistério. O Pai não repreendeu, pois compreendia a complexidade das emoções que fluíam pelos céus. Sua resposta foi um convite para a câmara mais íntima da intenção divina. Sabemos, dirigiu-se ao anjo, que o amor se autentica pela escolha. Portanto, o potencial para a dor e o sacrifício existe. Se houvesse outro caminho, meu coração o teria escolhido. No entanto, somente por meio desta decisão, uma escolha feita por um amor tão profundo que se esvazia completamente, vem a redenção. Observe, minha querida filha, como o amor que se entrega se torna vitorioso. Lá embaixo, Jesus era conduzido em direção à cruz, em meio às vaias da multidão e à zombaria clamorosa, misturada ao desespero silencioso de seus discípulos. O peso da cruz parecia pesar sobre ele, mas ele o abraçou.
não como um peso de condenação, mas como meio de salvação. Sua jornada foi um testemunho em movimento, uma decisão de amor que transcendeu a compreensão humana. Enquanto os soldados preparavam os instrumentos de seu sofrimento, os pregos rudimentares e a madeira implacável, uma batalha invisível se travava nos corações dos homens e no reino celestial. No entanto, em meio a um caos orquestrado na terra, os passos de Jesus eram deliberados, seus olhos carregavam a luz do propósito. A cada passo em direção ao Gólgota, ele forjava uma nova aliança por meio da pureza de seu sacrifício. Uma aliança nascida da decisão divina do Pai e ecoada em sua humilde aceitação da vontade do Pai. O céu testemunhou o desenrolar do caminho de Jesus. As palavras anteriores do Pai ressoaram com uma clareza incomparável. O amor, perfeito e sem buscar seus próprios interesses, estava se manifestando em sua forma mais verdadeira. Não foi apenas um ato, mas a personificação da verdade divina caminhando e vivendo entre os homens, entregando-se voluntariamente. Jesus estava exemplificando a natureza essencial do amor, que não abriga medo, através do poder silencioso da abnegação. Na presença do Pai, o arcanjo Miguel, que estivera inquieto com o desejo de intervir, agora encontrou paz na compreensão. Ele sentiu uma reverência renovada por esse sacrifício. Ele revelou dimensões de amor que ele não havia imaginado, nem mesmo de seu ponto de vista celestial. Agora, estava claro que a contenção divina fora esculpida pela mão do amor, revelando-se não apenas na ação, mas também na paciência. Os anjos aprenderam que, às vezes, a maior defesa do céu não se encontra no choque da fúria justa, mas no testemunho silencioso e enfático da decisão do amor. Através desse espetáculo de humildade divina, um testamento começou a ser escrito. A história do amor que parou os céus, ainda assim, deu início à redenção da humanidade. Na linguagem da eternidade, que os anjos mal começavam a compreender, a decisão do Pai era a sinfonia divina em que cada nota se encaixava perfeitamente no grande desígnio da salvação. O amor, ao que parecia, não era meramente uma emoção, mas um legado inabalável e interminável que o Pai e o Filho estavam presenteando à criação. Ao se aproximar de sua crucificação com uma resolução inabalável, os anjos contemplaram um momento inundado de amor divino. Cada anjo, nutrido por elementos da criação, reconheceu em fiel agonia que a decisão do amor não estava vinculada à lógica ou à lei, mas ao profundo mistério da graça divina. Essa decisão, o sacrifício supremo, delineou os limites da história ainda por se desenrolar, uma história que mudaria para sempre a trajetória da história humana. O céu assistiria enquanto o amor, em sua forma suprema, conquistava tudo, lembrando a cada ser o que significa verdadeiramente se entregar. O estreito caminho para o Gólgota foi trilhado com sombria persistência, cada passo imbuído de um profundo senso de propósito, apesar da dor lancinante. O ar estava carregado de tensão e expectativa enquanto Jesus carregava sua cruz, um símbolo da profunda mistura entre a crueldade humana e o amor divino. Seus passos vacilavam sob o peso da viga de madeira, mas cada movimento transmitia uma resolução inabalável. Ao seu redor, vozes hostis se elevavam em uma cacofonia de zombaria, mas sua resposta permaneceu imutável, de pungente compaixão e perdão. Essas interações não eram apenas atos de resistência, mas momentos de conexão íntima com a humanidade, um testemunho de sua missão impulsionada pelo amor e não pela vitória pela força. Cada rosto que ele encontrou ao longo do caminho testemunhou sua jornada sacrificial. Houve aqueles que zombaram, com os corações endurecidos, mas houve outros cujos olhos encontraram os seus, reconhecendo brevemente a extraordinária mistura de humildade e amor divino em seu olhar. Um pequeno grupo de seguidores enlutados se aglomerava nas proximidades, com os corações se partindo a cada passo que ele dava. Entre eles, sua mãe chorava baixinho, seu rosto corajoso como uma máscara para seu coração em desgosto, enquanto contemplava seu filho cumprindo a vontade divina predita pelos profetas. A compaixão em seus olhos não diminuiu com o sofrimento. Ao contrário, brilhou ainda mais, iluminando a escuridão que cercava sua crucificação iminente. À medida que a procissão seguia em direção ao Gólgota,
Cada alma presente era tocada por sua presença, fosse em dureza ou humildade. Este foi um momento extraordinário na história, não apenas pelo evento físico que se desenrolava, mas também pela mudança cósmica que anunciava. À medida que a proximidade final com o Gólgota se estreitava, os passos de Jesus tornaram-se passos de vitória, paradoxalmente entremeados de sofrimento. Sua mente permaneceu no propósito maior, uma expressão de tristeza divina que personificava um amor inexplicável pela compreensão mortal. No céu, seres celestiais observavam com solene reverência. Seus corações etéreos doíam de amor e uma profunda consciência da sacralidade que envolvia o solo turbulento da terra. Embora angustiados pela visão da agonia mortal infligida àquele a quem haviam adorado e adorado por toda a eternidade, eles entendiam biblicamente que este ato de sacrifício era uma tapeçaria transcendente sendo tecida para a redenção de toda a humanidade. Um grande silêncio envolveu o reino celestial, refletindo a gravidade do momento e a magnitude do amor demonstrado. No local da crucificação, enquanto os soldados se preparavam para prendê-lo à cruz, houve uma pausa, um sopro sagrado aspirado pelo universo. Com uma abnegação que transcendia a compreensão humana, Cristo deitou seu corpo voluntariamente na cruz. Este ato de obediência, deliberado e inflexível, redefiniu o amor em sua forma mais potente. Anjos e hostes celestiais testemunharam esta expressão máxima do amor divino, um amor que via além da agonia presente a libertação do pecado e da morte que alcançaria. Essa compreensão celestial reconheceu a crucificação não como uma cena de derrota, mas como um triunfo avassalador. O mundo espiritual percebeu os eventos que se desenrolavam com uma clareza que transcendia a compreensão terrena. Ali estava o amor sem medida, firme e inabalável, oferecendo-se voluntariamente para resgatar, redimir e resgatar. A cruz, um instrumento brutal de execução, estava se transformando em um símbolo de esperança e vitória eternas. Naquele momento crucial, o céu e a terra estavam à beira da transformação. A natureza divina do sacrifício de Cristo ressoou por toda a criação, anunciando uma vitória monumental para a redenção. Embora os olhos humanos pudessem ver uma figura destroçada e a dor terrena, os seres celestiais perceberam o desenrolar do cumprimento de um plano redentor, destinado a alterar a estrutura da existência humana para sempre. Esses momentos de profundo sacrifício pavimentariam o caminho para a ressurreição, uma vitória final que redefiniria para sempre o relacionamento da humanidade com o divino. O céu prendeu a respiração, enquanto os momentos finais de Jesus na cruz se desenrolavam. As palavras "está consumado" ecoaram pelo cosmos, reverberando pelas galáxias e vibrando nos corações daqueles que foram testemunhas, tanto terrestres quanto celestiais. Não eram meras palavras, significavam o ápice de uma narrativa divina extraordinária, entrelaçada na própria estrutura do tempo e da existência. Essa declaração marcou a conclusão da missão sagrada que trouxe Jesus da majestade do céu para a fragilidade da humanidade. Para os seres angélicos que testemunharam o desenrolar do plano de redenção de Deus, este momento foi profundo, um suspiro cósmico de realização à medida que o propósito de Deus se concretizava. Naqueles momentos, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, expondo o santuário mais íntimo, onde somente o sumo sacerdote podia pisar. Este rasgo, como a assinatura de Deus escrita no tecido da realidade, simbolizava a nova aliança. Era um poderoso lembrete de que a barreira entre o divino e a humanidade havia sido erradicada. Agora, toda alma podia vir diante de Deus, sem obstrução de medo ou vergonha, porque Jesus havia se entregado, preenchendo uma lacuna eterna com seu sacrifício. Enquanto a terra tremia e a escuridão pairava no céu ao meio-dia, um lembrete do luto da natureza, no céu houve uma resposta diferente. Os anjos não demonstraram desespero, mas curvaram a cabeça em reverência. Sua postura era de admiração, um reconhecimento de vitória em vez de derrota. Este não era o fim que eles observavam. Era uma vitória divina envolta em elementos aparentemente trágicos. Cada ser celestial estava ciente da profecia, da ressurreição que se seguiria. Eles compreenderam a narrativa da salvação, não através do desespero,
mas através das lentes da esperança triunfante. Os tremores que atingiram a terra durante aqueles momentos foram como as ondulações de uma pedra lançada em um lago tranquilo, cujas repercussões são sentidas eternamente. O rasgar do véu foi um abraço, acolhendo a todos em uma nova realidade, onde cada pessoa poderia comungar diretamente com Deus. Para aquelas testemunhas a caminho do céu, isso afirmou a acessibilidade de Deus e seu amor infinito pela humanidade. Este ato foi uma vindicação, reforçando que sua promessa era sempre trazer sua criação de volta a ele em harmonia restaurada. Este capítulo no registro celestial, embora profundamente solene, estava imbuído de expectativa. Cada anjo sabia que, com esta vitória, a humanidade estava sendo chamada para um novo relacionamento com o Criador. Eles viam diante de si, não uma tragédia, mas um testemunho do poder do amor. Jesus, em sua forma humana, havia transposto o abismo invencível do pecado e da morte. Ele havia se tornado o eco eterno do nome de Deus, da promessa de Deus, ressoando por toda a eternidade. A humanidade estava agora no limiar da salvação, e os seres celestiais a apoiavam resolutamente enquanto assistiam ao desenrolar do plano de Deus. Sua vigília ressaltava seu papel contínuo como guardiões e guias, apontando para a esperança que se revelaria com a ressurreição. Esta foi uma história que não se concentrou em um momento, mas ressoou ao longo da história, ecoando nos corações e mentes dos crentes por milênios. Hoje, as profundas implicações do sacrifício de Jesus continuam a ressoar. Ele convoca cada coração a despertar para as possibilidades da comunhão divina e destaca o poder transformador do amor de Deus. As hostes celestiais, agora como então, celebram o caminho que leva de volta ao divino, por meio da disposição de Jesus em entregar tudo em amor. Este caminho nunca foi pensado para ser trilhado sozinho. Com a orientação divina, a humanidade é acolhida em uma jornada contínua de fé e restauração. Ao capturar o impacto duradouro desta história, refletimos não apenas sobre o passado, mas nos envolvemos com uma narrativa viva. Cada batida do coração, cada oração sussurrada, cada passo dado na fé faz parte desse eco eterno. Os anjos que humildemente se curvaram naquele dia continuam a ser testemunhas do amor infinito de Deus. O amor que presenciou um túmulo vazio poucos dias depois, selando para sempre a vitória do amor sobre a morte.